Flamengo 1, Vasco 1, clássico dos milhões. Vamos começar falando dessa partida que valia muita coisa pro Flamengo. Precisava dos 3 pontos para não deixar Palmeiras e Cruzeiro encostarem na liderança. O Vasco precisava dos 3 pontos para sair de vez desse perigo da zona do rebaixamento, para começar a se distanciar. O que aconteceu? Um pontinho para cada, 1-1. Talvez um empate com melhor gosto pro Vasco, não sei. Vamos aqui conversar sobre o que foi essa partida. O Flamengo tá no meio de uma semana muito complicada, tá com Libertadores aí na reta. Pegou um clássico entre 2 jogos muito importantes para se classificar para a semifinal da Libertadores. Por isso a gente vê um Flamengo um pouco mais modificado. Carrascal como titular, Arrascaeta no banco, Alan como titular. Vamos falar isso já também. Cebolinha, que há muito não jogava nesse time titular, entrando pelo lado esquerdo. E um Vasco que, por exemplo, vinha aí com sua força máxima ao que era disponível, alguns desfalques. A ausência do Piton ainda é um desafio para essa equipe do Vasco. Perde o Robert Renan numa dividida de cabeça logo no primeiro tempo, e o Verratti que não fez a partida dos seus sonhos. Primeiro tempo o Vasco começa muito bem, eu fico falando que esse Vasco vem melhorando com o Diniz, é um Vasco com uma baita saída de bola, sai jogando muito bem, é um Vasco de aproximação, é um Vasco que a gente vê o melhor Coutinho com a camisa do Vasco desde seu retorno, cria bastante, eu gostei do jogo do Vasco, venho gostando do jogo do Vasco. O Flamengo sofreu para conseguir encaixar essa pressão, principalmente na primeira parte, até entrar a sua cavalaria. O Flamengo tem um problema nessa pressão. O Bruno Henrique, no lugar do Pedro, ele sempre colabora, mas tem jogo que ele não encaixa, que ele faz falta. Ele tava o Bruno Henrique praticamente para fazer casquinha em bola, para tentar fechar essa pressão que não conseguiu ser tão incisiva contra outros jogos, muito por mérito do Vasco, muito por mérito do Diniz, mas foi um Bruno Henrique que ficou abaixo e acabou prejudicando ao que se entendia do jogo. Mas depois de um bom começo do Vasco, o Flamengo ele retoma para si o controle da partida, e foi um jogo que nos melhores momentos de ambas as equipes no jogo conseguiram sair com os gols do primeiro tempo. O Flamengo cresce, jogando muito também, aproveitando o Pumita invertido, um lateral invertido, faz muita falta. Ele que tá entrando, cobrindo um buraco da ausência do Piton lesionado. Por ali o Flamengo conseguiu suas melhores chances. Uma bola do Cebolinha no travessão, ela volta, a jogada acontece exatamente pelo lado esquerdo do Vasco, lado direito do Flamengo, cruzamento, Bruno Henrique desvia muito bem, baita defesa do Léo Jardim, e Carrascal aparece para fazer seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Carrascal ele tem um estilo diferente do Arrascaeta, mas é um muito bom jogador, é um jogador de mais condução, é um jogador que tem força física, é um jogador que tem penetração na área, consegue fazer seu primeiro gol muito no oportunismo, numa zaga do Vasco que eu falo é o maior demérito aí do time do Cruz Maltino, porque é muito fácil fazer gol no Vasco, é uma defesa muito frágil. 1-0 Flamengo. Poderíamos achar que nesse momento o Flamengo pensaria alguma pressão, a gente estava esperando como é que o Vasco ia reagir a ter saído atrás do placar, e reagiu muito bem, principalmente no que é sua grande arma quando não consegue na troca de passes dentro da área, que são os cruzamentos. Em um grande cruzamento, o Rossi é obrigado a fazer uma grandíssima defesa, ele defende, a bola bate na trave e sai, o Vasco começa a criar volume, e quando cria volume é muito perigoso, porque tem bons cabeceadores, o Ryan é alto, o Verratti nem se fala, talvez o melhor cabeceador da América. O Vasco começa a criar volume, escanteio atrás do outro, num cruzamento, aí a gente volta a falar de um erro do Rossi. Eu gosto bastante dele, bom pegador de pênalti, com os pés nem se fala, na minha opinião o melhor goleiro do Brasil com os pés, vem muito bem com as mãos também, grandes defesas, mas se tem um ponto de crítica é a saída ou não saída de bola dele no escanteio. Várias vezes ele ameaça sair, não vai, ameaça sair, não vai, e esse gol que o Flamengo levou foi exatamente igual a um gol que o Flamengo leva contra o Ceará, também um gol de empate, também um gol que resulta em 2 pontos perdidos, agora mais 2 pontos perdidos. Cruzamento na área, o Ryan sobe nas costas do marcador rubro-negro, cabeceia encobrindo o Rossi, que ficou no meio do caminho, nem saiu, nem ficou, e acaba levando o gol 1-1. Primeiro tempo de um Vasco que eu gostei bastante, acho que o que queria fazer nesse primeiro tempo, pegando o que o Felipe Luiz queria apresentar pro jogo, e o que Diniz queria apresentar pro jogo,
Acho que o Diniz foi vitorioso, jogou melhor pelo que entende das suas características da equipe do Vasco. Gostei muito do duelo técnico também, ali do lado de fora do campo, com o Felipe Luiz e com o Fernando Diniz. São dois grandes técnicos que eu sou fã dos dois, de carteirinha. Gosto muito do confronto, gostei muito como o Vasco se portou. E aí a gente foi para um segundo tempo que o Flamengo precisava dar resposta. Teve mais volume, o Flamengo criou chance. O Flamengo teve condição de fazer o segundo gol, inclusive aqui por estatísticas do SofaScore. O Flamengo teve 4 grandes chances na partida contra apenas uma do Vasco. E o Flamengo teve um XG, um gol esperado, que é exatamente aquela estatística que a gente contabiliza a possibilidade de gols das duas equipes. O Flamengo teve a possibilidade de fazer 2,6 gols, enquanto o Vasco 0,54. O gol rubro-negro não saiu. O Flamengo, mas gostei mesmo assim da postura do Vasco no segundo tempo. Não achei um Vasco que se retraiu totalmente. Gostei bastante do Ryan nesse jogo, bastante. Na minha opinião, foi um dos grandes destaques pelo Vasco, não só pelo gol, mas pelo sem bola. A gente critica muito o Ryan sem bola. Ele já levou aqueles esporros característicos do Diniz à beira do campo pela ausência de marcação. Nessa partida se doou, foi um Vasco que se doou muito. Tecnicamente, taticamente principalmente taticamente, e a gente pensa que não foi um jogo para Verratti de novo. O Verratti ele fica meio excluído desse estilo de jogo do Vasco quando precisa correr sem bola, fica meio excluído desse jogo do Vasco quando precisa trabalhar com ela no pé. Ele é um finalizador, ele é um cabeceador. No primeiro tempo o Vasco até criou esse volume de cruzamentos, cruzamentos, botar a bola na área para criar chances. O segundo tempo do Vasco foi um segundo tempo muito mais de explorar contra-ataques, porque via o Flamengo atuando no campo defensivo do Vasco, no campo ofensivo rubro-negro. Então o Verratti ele fica meio perdido. Não à toa ele é substituído, achei correta a alteração. É o que eu falo, tem jogo que não é para Verratti, por mais que ele tenha tudo que ele tem construído com a camisa do Vasco, é o artilheiro do Brasil, concordo que não pode se abrir mão de um cara como esse, mas tem jogos, tem momentos que simplesmente não é pro artilheiro Cruz Maltino. Vasco se postou muito bem, outra grande atuação do Cauã Barros, o Hugo Moura, que finalmente pôde ir para a volância, viu o Robert Renan se lesionar logo no segundo tempo. Nuno Moreira também teve que ser substituído, foi uma perda para o Vasco, mas no todo, gostei da partida, gostei do jogo do Vasco. É um time que vem melhorando, um time que essa fragilidade que a gente fala defensiva não foi vista, principalmente ali no segundo tempo, como geralmente é. Às vezes você precisa de muito pouco para fazer gol no Vasco. Não foi o caso, por mais que o Flamengo ainda tenha criado, não foi fácil assim fazer o gol na equipe do Vasco. Então eu acho que sai de um saldo positivo o vascaíno aí dessa partida, desse clássico. Olhando pelo lado do Flamengo, um segundo tempo de bastante criação, bastante volume. Não achei o jogo do Flamengo ruim, assim, nossa, que jogo ruim. Mais abaixo, principalmente pela falta de alguns jogadores. O Bruno Henrique não colaborou, o Pedro fez falta nessa partida. E aí a gente pode ver que existe um Flamengo no primeiro tempo e até os 15 minutos do segundo, existe um Flamengo depois. É bem óbvio que o time que joga, que o Felipe Luiz quer ver jogando, é muito mais do time ali do final do segundo tempo do que o time do primeiro tempo. Isso quando entra os jogadores, quando entra Arrascaeta, quando entra Pedro, quando entra Samulino, o time retoma as características que a gente espera do time do Felipe Luiz e que ele mesmo espera da partida. É um Flamengo muito mais cara do Felipe Luiz. O do segundo tempo começa a cria chance. Impressionante como o Samulino faz uma diferença absurda. Ele é muito inteligente, joga com os dois pés, isso faz muita diferença. Tomada de decisão dele é absurda. O Flamengo cresce na partida, teve chances com o Pedro, 2 grandes chances ali pelo menos que ele poderia ter finalizado melhor. E de novo a falta de pontaria punindo a equipe rubro-negra. Foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Grêmio, que perdeu aqueles 2 pontos também. Foi assim contra o Vasco, tanto no jogo da ida do turno, quanto no jogo da volta. Por isso fica realmente pior o sentimento do rubro-negro, que sofreu pelo fato desse clássico estar no meio das 2 partidas de Libertadores. Afeta bastante. Um Flamengo que teve um Plata voltando a jogar, mas aí um Flamengo que eu ia tocar nesse ponto. O Alan, cara, o time perde muito com o Alan, com todo respeito aí ao Alan. Mas quando é Jorginho e Saul, a coisa é muito diferente. Saul fez um grande jogo, gostei bastante, ritmando o meio campo, pifando. O Flamengo jogou 2 bolas na trave, no travessão, uma delas o próprio Saul, com a grande chance de gol, batendo de fora da área. O time do Flamengo acertou a marcação alta, principalmente no segundo tempo. Foi um outro time, é um Saul que dá vigor
Que jogador é Saúl Ñíguez, o espanhol. Enquanto o Alan a gente não vê dando essa rotação, ele é um cara muito burocrático, que não é forte no sem bola, não ganha muitas divididas, tem dificuldade para dar um passo quebrador de linha. Então é um jogador que prejudica o andamento do jogo ideal do Flamengo. A dupla foi formada por Danilo, Léo Ortiz, Emerson Royal jogou na direita, também um pensamento por ser um cara que chega mais à linha de fundo do que o Varela e podendo ali explorar as costas de um Pumita jogando improvisado. Deu certo em alguns momentos, não achei ruim a partida, assim, horrível do Emerson Royal, não, achei que teve até algumas virtudes, mas foi um Flamengo que não conseguiu alcançar o placar, por mais que tenha criado grandes chances. Já diria seu ídolo, Leovegildo Júnior, o maestro, quando você pega e enfia a faca, você tem que girar. Tem que girar. O Flamengo tem dificuldade para girar a faca. Pedro perdeu chance. Saúl botou bola no travessão. Não conseguiu tirar aí o empate do placar. Foi isso. 1-1. Flamengo e Vasco no Clássico dos Milhões. Acho que pro Vasco o gosto fica um pouco menos amargo. Para destacar esse grande trabalho do Diniz, que vem ganhando caixa, ganhando estrutura. O Vasco poderia ter feito algo melhor em contra-ataques, não conseguiu encaixar uma grande chance. E o Flamengo tem que fazer, quando faz volume, tem que fazer o gol. Falta pro time rubro-negro. E destaque pro Vasco aí, 2 empates nos jogos, no Clássico, tanto na ida do turno, quanto na volta do retorno. Empate para as duas equipes, tudo igual no Clássico dos Milhões, Flamengo 1, Vasco 1.